grande alegria de poder saudá-los a todos em nome dos nossos santos, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Aqueles que Jesus, juntamente com o Pai, encontraram nele todas as qualidades. E a doutrina de Jesus, a igreja que Jesus pregou, voltou a existir na terra. É a igreja apostólica. Na nossa era, nos nossos dias, com o objetivo de nos preparar para um dia morar nos céus. E saber que todas as reuniões, são palavras do irmão Aldo, ele se faz presente. Maria Santíssima, Santa Vó Rosa e um número incontável de santos e anjos estão presentes em nossas reuniões. É o que nos dá a grande sustentação de vivermos uma vida verdadeiramente com Deus, com a Santa Vó, com o irmão Aldo. Por isso temos paz, temos alegria, temos felicidade. Porque é a igreja que Jesus pregou no passado. E ela foi restaurada com a vinda do outro Consolador, a Santa Vó Rosa, para que a mesma doutrina de Jesus fosse pregada nos tempos da regeneração ou nos tempos do fim, dando a última oportunidade de salvação para este mundo todo. Não haverá outra. Feliz aquele que conhecer este caminho, porque é o único no mundo, não existe outro. É a igreja restaurada através do outro Consolador, a nossa querida e Santa Vó Rosa, e ele, querido irmão Aldo. Com essas palavras, eu peço a sua gentileza, coloque-se em pé. Nós iremos oficializar a reunião com uma oração. Muito feliz, muito contente, porque estamos protegidos, cobertos pela corte celeste. Se nós pudéssemos ver, nossa, seria muito bom, mas não é para nós. Nós vemos pela fé. Temos convicção que eles estão aqui pelo preparo que estes santos já nos deram. Vamos orar. Altíssimo Deus e eterno Pai, não encontramos palavra para expressar tanta gratidão, louvor e adoração pela igreja da Santa Vó Rosa, a igreja apostólica, que é, sem dúvida, a segunda vinda de Jesus. Santa Vó, Rainha dos céus e Espírito Consolador, estamos nós aqui reunidos na tua casa com o desejo de aprimorar a nossa fé. Sempre precisamos subir os degraus do preparo espiritual para podermos ser vencedores. E estes anjos santos de grande poder, uma corte celeste, estão aqui cuidando da igreja, dos fiéis, dos que lutam pela sua vida, em favor da sua igreja. Damos glória a Deus nas alturas, por termos tido o direito de viver na era do Consolador. E ela, Santa Vó Rosa, ter nos chamado para ser os seus participantes, seus anunciadores, ser os filhos de Deus na terra,
Damos glória a Deus por isso. Por isso eu peço, Santa Vó, Maria Santíssima, o Senhor, Santo Irmão Aldo, toma conta deste recinto. Eu sei que o Senhor já tem tomado, mas é dever dos seus filhos pedir. Deste coral, deste púlpito, os obreiros, de um modo geral, que tudo seja com grande êxito no nosso espírito e de um proveito muito grande, porque cada reunião que passa não volta mais. O que deixamos de aprender hoje não poderá aprender amanhã. Amanhã terá outra oportunidade para aprender. Mas estamos reunidos com a finalidade de aprimorar, de sermos santos e santas, de grande poder, anunciadores que esta igreja é a igreja do tempo da regeneração. Toma conta de nós, eu entrego em suas poderosas mãos. Amém. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem meu mal, e que marcha confiante, pois
Iremos refletir na mensagem que é para o dia de hoje. Aqui está falando principalmente tanto quanto o apostólico precisa ser sábio e ver tudo que se passa em seu redor. Eu entendo que seja um preparo também para que os tempos estão chegando e que muita gente vai nos procurar e que todo o bom apostólico seja sábio, prudente, para não se iludir com nada do que alguém possa falar. Porque está dito o seguinte: muitos são chamados, mas as próprias Escrituras Sagradas diz o seguinte: poucos são os escolhidos. Então precisamos, em busca de firmeza no nosso ministério em todos os aspectos da nossa vida. Diz aqui o seguinte: a falsidade e a comunhão da verdade. Quer dizer, ele está falando dos dois fatores: a falsidade e o que tem comunhão verdadeiramente com o reino dos céus. Os que vivem na falsidade não seguem ou vivem um espírito, mas se quiserem pelos desejos da carne conduzir-se por desejo impuro e como criaturas irracionais agem segundo a sua natureza corrompida, procuram moldar os seus costumes aos prazeres cotidianos e não cessam de pecar, enquanto os corações estáveis e blasfemando daquilo que não compreende. O apóstolo São Pedro adverte com firmeza: estes são fontes sem água, nuvens levados pela força do vento, para os quais a exposição das trevas eternamente se revesta, porque falando coisas muito erradas e vaidosas, enganando com as concupiscências da carne, com dissoluções, aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Aqui ele está falando, a primeira frase dizendo: aqueles que mesmo sendo da igreja, ou que vão vir para a igreja, que vivem sobre o domínio do pecado, e que dão-se aos deleites da carne, e que não preza
a sua vida para ter uma vida consagrada e obediente à doutrina, acompanhado da disciplina. Que os fiéis precisam tomar cuidado, que muitas vezes eles tentam se aproximar e dizer, não tem nada a ver, pode fazer isso, pode fazer aquilo, eu faço. Mas diz aqui, é fonte sem água, é como as nuvens levadas pelo vento, e não tem comunhão com o reino dos céus. E os bons e humildes de coração, ser esperto, ser sábio, e não deixar-se levar por palavras, por atos que não são verdadeiros. Não são verdadeiros os ensinos que não se fundamentam no Evangelho de Cristo. A religião, como ciência espiritual, revela ao homem o caminho para se religar a Deus, permanecer em seu reino, alcançar a santidade e um dia habitar na glória celestial. Ele está mostrando bem claro que se estiver na igreja e deixar-se levar por ideia que não tem nada a ver, desobedecer ou quebrar com o voto ou com a disciplina da igreja apostólica, que não terá parte com as coisas celestiais, e que a nossa fé só será confirmada diante da obediência a Deus e não ao poder do pecado. Ainda diz aqui, aquele que se afasta da verdade e da justiça divina não pode ser aprovados por nosso Pai, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do rei e profeta Davi, da Virgem Maria, pois de Jesus Cristo, Deus da Santa Vó Rosa, de Deus e da Santa Vó Rosa, e do Santo Irmão Ângelo. Então não adianta uma pessoa permanecer na igreja achando que pode praticar a desobediência que está salvo. Diz aqui bem claro. Então precisa viver os ensinamentos desta igreja, que é de Jesus, é do Pai, que nos liga a Ele e que nos leva ao aprimoramento do nosso espírito, sendo conhecido por Deus e considerado por Ele como seus filhos, como varões perfeitos que vivem aqui na terra. Lembramos nós, não há comunhão entre luz e treva. Então, note bem, não há comunhão entre luz e as trevas. Quem ainda vive nas trevas, necessitando da graça divina, não encontrará luz e vida em fontes sem água. Quer dizer, em lugares onde não tem uma doutrina esclarecedora para viver como Deus quer. Como disse São Pedro, permanecerá sedente sem sabedoria e entendimento, pela ausência do Espírito Santo,
Mas aquele que, agora diz aqui, mas aquele que abrir o coração e buscar a luz, a vida nos santos de Deus, como a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, receberá discernimentos para compreender toda a verdade. Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Estamos na igreja onde oferece todo o ensinamento para viver na luz, sermos santos e consagrados e varões perfeitos diante da humanidade toda. Assim proclamamos que a Igreja Apostólica é luz para o mundo, pois permanece na verdade e na justiça de Cristo, por meio de Jesus, do Consolador e do santo profeta Irmão Aldo. Apela à doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, conduz todos os que sinceramente buscam a Deus. E não deixa dúvida, todos que vivem os ensinamentos desta igreja, a doutrina e a disciplina, têm segurança de onde está e para onde irá. É para o reino dos céus. Mas se viver sobre a desobediência, a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo deixam bem claro que não garante a salvação para os desobedientes, mas sim para os fiéis. Aqui ainda diz, São Mateus também registrou as palavras de Jesus: nem todos os que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, note bem, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Possamos acrescentar: vós que quebrar com os ensinamentos desta igreja. Eu uso até uma expressão, dizer, não tem nada a ver. Tem sim. Se eu sou apostólico, eu preciso representar o meu Deus, fazer a vontade dele. Eu afirmo que sou filho dele. Como que eu posso dizer que sou filho de Deus se eu vou fazer a vontade do reino do pecado? Que eu vou desobedecer às ordens que o próprio Pai nos deu? Aí não pode ser filho dele. E ele está falando para a igreja, naquele grande dia. Isso é um anúncio, porque estamos caminhando para a consumação de tudo e se dará nesta igreja. Muitos poderão dizer, mas eu fui obreiro, fui corista, fui membro ou até pastor. Mas se não colocar em prática os ensinamentos desta igreja, que é a doutrina acompanhado da disciplina, que represente a Deus por onde andar e por onde passar, poderão perder todo o seu tempo e não poder entrar nos céus.
Aqui está bem claro. Não profetizamos nós em teu nome? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vós que desobedecer a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica. Com Deus não se brinca. Vamos fazer uma simples comparação. Se eu trabalho para uma determinada empresa, como que eu vou usar o uniforme de outra empresa para ir trabalhar naquela? Quer dizer, o uniforme é diferente. Os atos do apostólico é um, e os atos daqueles que desobedecem são outros. E a Santa Vó Rosa com o irmão Aldo não quer perder nenhum. Por isso ele está alertando: meus filhos, tomem cuidado. Sem santidade ninguém, olhem bem, ninguém entrará nos céus. E sem obediência à doutrina e à disciplina, ninguém poderá ser santo. Então, o que devemos fazer? Vamos procurar fazer tudo o que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo pedem a nós. Eu vou me unir com o Pai. Eu vou ser um servo dele na terra. Aonde eu passar, aonde eu precisar falar, eu irei falar do nome dele e defender a igreja dele, a igreja da segunda vinda de Jesus, que é a Santa Vó Rosa. Ainda diz aqui, portanto, ainda tem mais aqui. O apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos, nos aconselha. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem-se obstáculo aos ensinos que vocês têm recebido. Afasta-se dele, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a o seu próprio apetite, mediante palavra suave e bajulação, enganam os corações dos ingênuos, quer dizer, aqueles que muitas vezes têm uma palavra bonita, se expressa, vamos se divertir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Entretanto, não estão ligados com a Santa Vó Rosa e com a Igreja Apostólica. Estão ligados com suas próprias decisões e fazer aquilo que pensam, aquilo que acham que pode fazer. Portanto, estimados irmãos apostólicos, sejam sábios e prudentes, não se deixe enganar com o que ouve, veem e leem, exclusivo nas redes sociais, para não perderem a essência da fé que Jesus, nosso amado Mestre, nos legou por meio da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e desta Igreja Apostólica.
O reino dos céus é feito e é reservado para os justos, para os consagrados, para aquele que fala consigo próprio: eu sou da Santa Voz Rosa porque eu creio nela, creio em Jesus, e tudo que ela pedir para mim colocar em prática em minha vida, eu vou colocar, porque eu estou ciente que o caminho que me conduz aos céus é o caminho estreito. Entretanto, o caminho largo e espaçoso, quando findar a vida física do corpo, irá dar ao encontro com o poder das trevas. O apostólico que caminha por este caminho, estreito, entretanto, glorioso em caminhar por ele, porque tem paz, tem felicidade, sabe amar o próximo, sabe conviver com todos. Quando chegar ao fim deste caminho, e que esses olhos se fecharem, ver o irmão Aldo, a Santa Vó, uma corte celeste, para vir buscar o seu espírito, eu digo que compensa em muito viver de acordo com os ensinamentos desta igreja. Esta igreja veio dos céus e para os céus ela vai voltar. Todos, que no boletim está falando, para os desobedientes, não. Mas para os verdadeiros apostólicos, e que coloca a cada dia em prática os ensinamentos da igreja, e é vigilante. Olha, findou um dia, quero ver no final desse dia o que eu pratiquei. Eu andei com fulano de tal, com ciclano, conversei com fulano. Será que eu fui realmente um exemplo? Será que eu não entristeci o reino dos céus? Eu fui verdadeiramente fiel a Deus, o nosso Pai, que nos chamou para ser os seus discípulos? Aí, se algo faltou, precisa pedir perdão, se colocar em prática. Eu vou vigiar mais, ir em busca da sabedoria. Essa sabedoria não é nossa, ela vem dos céus. É uma sabedoria que é dada a cada um de acordo com o seu querer, com os seus atos, com a sua vida. E ela vai enchendo, ou vai preenchendo o seu espírito de um ambiente sadio, que todos os que estão ao seu lado se sentem bem. Porque os meus atos condiz com aquilo que eu falo, que eu digo, que eu vivo. E os anjos de Deus estarão ao meu lado, ao lado de cada um que assim viver. Então, estão vendo e guardando essa sabedoria como uma pedra de diamante. Se nós fazer um exemplo que a missionária fez há muitos anos atrás, ela disse assim: se nós saímos de casa, deixamos a nossa casa tudo aberta, os vizinhos fecham, né? É assim? Ela disse: não. O que vocês fazem? Fechar a casa, trancar, chavear. O seu espírito, onde está esse diamante, é cobiçado pelo reino das trevas. E ele quer roubar. Se não cuidarmos para que o inimigo de nossas almas nos roube, ele poderá atingir. Por isso precisamos ser sábios, fechar as portas para a entrada do pecado. E o único meio para obtermos vitória e termos
essa sabedoria é a obediência à doutrina e à disciplina. Porque se não obedecer, como vai Deus, o nosso Pai, dar essa sabedoria, fazer com que a sua pessoa seja digno da presença de um anjo ou mais a sua companhia? Então precisamos cada um refletir: eu estou no caminho certo? A igreja me ensina o correto para mim chegar ao destino, que é o reino dos céus. Mas eu preciso praticar o que é me ensinado e viver uma vida conforme Deus aprove, e que o nome dele seja glorificado. A oração do Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que está no céu, quer dizer, falamos com ele, santificado seja o teu nome. Como santificado o seu nome? Com nossos atos. Que ele sinta-se feliz, alegre com os nossos atos, que o nome dele seja anunciado. E hoje, por que não? Com os nossos atos vamos anunciar a segunda vinda de Jesus. Que Jesus, em nome do Pai, prometeu que viria e formaria o outro Consolador, e ele formou, em nome do Pai. Então, nossos atos precisam provar que ela é o Consolador. Precisa provar que o irmão Aldo é o último pastor que pisou nesta terra. Não haverá outro. Não haverá outra igreja, não haverá outro Consolador. Tudo terá que se consumar aqui, na igreja apostólica. Felizes e bem-aventurados quem colocar em prática na sua vida e viver em santidade. E essa orientação nos leva a pensar que está chegando o dia em que muitos virão para a igreja. Muitos são chamados, mas escolhidos são poucos. Então o servo de Deus não pode se confundir com palavras bonitas, explicações que não condiz com os ensinamentos desta igreja, e sermos sempre perseverantes na fé até o último dia. Aí o dia que cumprimos a nossa missão na terra, só resta olhar, ver a presença de santos e anjos, o irmão Aldo, a Santa Avó, que eles formam quando está sendo velado. Um pouco ruim de falar, porque não estamos falando de velório, mas quando uma pessoa falece, fica um circo de anjos, de santos, cuidando daquele espírito, até o momento que é levado aquele corpo à terra, entregue à terra o que é da terra, e o espírito que veio dos céus, devido ao seu preparo, através da Santa Avó Rosa, volta para os céus. É assim que a vida é. E precisamos cada um de nós fazer a nossa parte. Ninguém é mais do que ninguém. Somos todos iguais. Eu citei ontem, estamos todos num barco só, com o mesmo destino, caminhando para onde? O reino dos céus. Mas para sermos bem-sucedidos nessa caminhada, precisa ser obediente a Santa Avó Rosa e a Jesus, que é os ensinamentos desta igreja. Não há outro meio. Glória a Deus nas alturas pela Santa Avó Rosa, pela igreja de Deus na terra, a igreja de Jesus, que foi restaurada através dela. E cada um glorifique a Jesus e a Deus o Pai pela existência desta igreja. Não falamos para se gloriar ou para atacar, mas é a única igreja que os santos dos céus, lá da glória do Pai, que Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó, deixa a região celeste para estar aqui. E aqui é profetizado os ensinamentos como deve caminhar o apostólico.
para ter êxito na sua caminhada e ter o direito de entrar nos céus. Caso contrário, a pessoa pode ficar tanto quanto quiser, ou 20, 30, 40 anos na igreja, mas se não colocar em prática, poderá ouvir essas palavras: apartai-vos de mim, que nem vos o conheço. Poderia alguém pensar, então nessa igreja também tem pessoas que não se salvam. Se não obedecer, sim. Mas todos que colocarem em prática estão seguros, estão nas mãos de Deus. E todos nós iremos morar definitivamente no céu. Basta nós fazer a nossa parte. Tirar o orgulho, a vaidade, querer ser mais do que os outros, tratar bem o seu próximo, como a ti mesmo, olhar para o próximo e dizer: nossa, eu tenho que tratar o meu irmão como trato a mim. Então, o que eu não quero de mal para mim, não quero para os outros também. Ser apostólico, verdadeiros, consagrados. Assim não precisa ter dúvida. Nós caminhamos num barco seguro e a nossa meta é os céus. Ela veio dos céus e com um grande povo ela vai voltar aos céus. Vitorioso, povo de Deus, povo vencedor, povo da Santa Rosa, o outro Consolador. Amém. Tudo vai bem na vida daquele que serve a Jesus, com santidade, pureza e verdade e em santa luz. Tudo vai bem quando existe uma vida de amor e de consagração, servindo a Santa Rosa e a Jesus de coração. Tudo vai bem, tudo vai tudo vai bem para aquele que olha pra frente e não volta atrás. É obediente e sempre prudente em tudo que faz. É bem-aventurado e sempre guardado em todo o seu viver. Em todos os momentos, os anjos do céu vêm lhe proteger. Tudo vai bem, tudo vai bem para aquele que olha pra frente.
Vamos orar? Altíssimo Deus e Pai, não encontramos meio ou palavra para expressar tanta gratidão. Jesus, antes de ser crucificado, ele disse: eu vou para o meu Pai, e convém que eu vá, porque se eu não for, não virá o Consolador. Mas eu indo para o Pai, eu vos enviarei outro Consolador à semelhança a mim. E esse Consolador aprenderá comigo, Jesus falando, e dirá tudo como a igreja do Consolador deve ensinar, mostrar, explicar para os adeptos, filhos de Deus, da sua segunda vinda na terra, para ter o seu lugar garantido na glória do Pai. Santa Vó, essa data veio calar ou veio acontecer nos nossos dias. Não foram muitos anos antes e nem depois. E Jesus nos chamou para ser os seus representantes. A glória mais do que esse privilégio que nós temos, eu digo que não. Por isso devemos abraçar e glorificar a Deus. Pai, muito obrigado pela Igreja Apostólica. Se não fosse a fidelidade da Santa Vó Rosa, não fosse Jesus ter enviado este Consolador, aonde estaríamos nós? Hoje estamos seguros, caminhando nesta jornada feliz, contente para a eternidade. E sabermos que um dia, até isso o nosso Pai permitiu mostrar, que há um lugar muito lindo lá no reino dos céus para os vencedores, para aqueles que viverem de acordo com os ensinamentos da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e que um dia vamos estar tudo junto, não só esta congregação, mas toda a Igreja Apostólica. Que glória, que algo inédito que está ao nosso expor. Santo Irmão Aldo, faça nós entendermos, compreendermos que neste mundo nada resta, que tudo passa, e o que devemos fazer é se unir cada vez mais um com os outros, como família escolhida, sagrada, na terra, família apostólica. E que assim possamos ir preparando o nosso espírito para um dia morar definitivamente na sua glória. Nossa gratidão, Jesus, por ter dado esse Consolador, por ter cumprido essa profecia que está lá no Apocalipse de São João. E que através do cumprimento desta profecia, olha a nossa felicidade, olha o privilégio deste povo de saber aonde está e para onde vai. Não tem dúvida em nosso espírito. Glória a Deus nas alturas pela igreja restaurada, pelo povo de Deus na terra, o povo apostólico da Santa Vó Rosa e do santo e querido Irmão Aldo. Nós prestamos glória e louvor a estes santos poderosos. Também esses pedidos de oração, os quais imponho minhas mãos sobre os mesmos. Santo Irmão Aldo, o Senhor sabe aquilo que os teus filhos pedem, que a tua graça, a tua bênção, que os santos anjos de Deus possa ir até o seu lar, a sua casa, no hospital, aonde quer que seja, e não há força nem mesmo da doença que resista. Se for da vontade do Pai, de ficar mais anos aqui conosco na terra, todo mal é superado. Agora, quando Deus determina que quer o Espírito com ele, aí Deus deixa acontecer. Sabemos aonde estamos e para onde vamos e como se dá em nossa vida.
a nossa gratidão, o nosso louvor sincero, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Pai do Senhor a todos, até.